Senhoras e senhores, vamos começar a nossa videoconferência de hoje, certo? Testando o áudio aí, 1, 2, 3, todo mundo testando aí, estão me ouvindo, né? Pelo que a gente já conversou anteriormente, certo? Eu sempre falo, né, para vocês, sempre coloco a página aí, né? Hoje falaremos ainda com o tópico de redes de computadores, né? As páginas são 225 a 226. Ah, mas professor, o senhor está dando poucas páginas hoje pra gente, o que aconteceu e tal. Bom, pessoal, essas são as páginas que tem os tópicos do material, porém eu vou trazer mais conteúdos para vocês aqui, certo? Eu vou explicar mais além do que tem aqui no material de vocês, tranquilo? O material que eu falo é esse daqui, certo? Então, quem não tem o material ainda, é importante que vocês... Olha aí, bolinha na tela. André, tá me ouvindo, André? André na escuta? Alô, alô, alô. Boa, André. Massa, firmeza. Tá aceito, cara. Show de bola. CRA fica só faltando mais um, né? A gente vai dando Isso. seguimento aqui ao conteúdo online e qualquer coisa, ele entrando aqui como aconteceu com o André, eu dou um permitir. Felipe, tem alguma Certo. dúvida? Felipe Ranielson, que ativou aí o Não, microfone. professor. Ah, Eu sei massa. que aprende bem. Tranquilo, beleza, massa, massa. Bom, eu sempre faço a recomendação para vocês aí, né, no canto da tela tem, atenção, leiam o material antes de visualizarem o conteúdo online, né? Então, sempre falo para vocês para lerem o material, por quê? Porque é como eu falo, né, quando a gente lê antes, fixa melhor, certo? E ajuda a gente a entender melhor o conteúdo, certo? Qualquer dúvida podem consultar, eu puxo aqui meu livrinho e dou uma consultada e mostro para vocês para a gente usar o material também, tranquilo? Bom, pessoal, no conteúdo online anterior, né, a gente falou sobre os protocolos TCP, falamos sobre as camadas, né, de rede e falamos a prática do DHCP, né? Falamos sobre o protocolo DHCP, falamos que é um protocolo de alocação dinâmica de IPs, né? Falamos da importância dele para não ficarmos atribuindo os IPs manualmente na rede, o que dá muito trabalho dependendo da rede, né? Se for uma rede de 5 computadores, perfeito, né? Vai dar para colocar os IPs lá manualmente sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça. Porém, se for uma praça de alimentação do MIDI, por exemplo, que dia de sábado fica formigando e domingo, fica bem complicado não ter um servidor de HCP para gerenciar os clientes, né? Saudades disso, saudades. Saudades, exatamente. E aí, fake, saudades do que a gente já viveu, né? Mas vamos aí dar seguimento, né? Porque uma hora isso vai passar, pessoal. Tenhamos calma que uma hora, quando a gente for lá na praça de alimentação do Mida, vai estar lotada novamente e o servidor de HCP vai estar bombação lá, tranquilo? Bom, o servidor de HCP ajuda a gerenciar esses clientes, certo? Fica bem mais fácil de gerenciar essa tarefa. Porém, obrigatório, eu até falei, né? É obrigatório todo a pergunta, né, norteadora do conteúdo online passado foi é obrigatório todo computador, todo cliente ter um servidor de HCP? Não. A gente falou que pode setar o IP manualmente e ele navegar sem problema algum, certo? Na prática, nós utilizamos um roteador TP-Link, certo? Tem algumas turmas, né, que eu já comecei, vou tentar fazer um sorteio de TP-Link nessa turma também. Não prometo ainda porque por causa dessa pandemia eu perdi o contato com alguns fornecedores de TP-Link que estava dando um preço bem camarada para mim, mas enfim, eu vou tentar porque motiva mais, né? Então, como conta presença online, quem for fazendo exercício de fixação, né? Para ter um gás a mais aí, uma motivação a mais para fazer os exercícios, tranquilo? Na prática, né, de DHCP, eu fiz muito, né, a relação de como configurar um DHCP, como alocar um IP dinamicamente, como era feito a configuração da concessão do tempo, como alocar o range de IP, né? Vai começar a distribuir pelo IP X e vai terminar no IP Y, né? Então, assim, eu fiz tudo isso. Na parte de cliente, eu fiz como fazer o pedido, o cliente pedir para o servidor e como era a resposta, né? Então, assim, basicamente foi isso que foi feito. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa prática, a prática é possível ainda estar disponível aí em forma online, certo? Não, se não me engano, essa prática não tá. Tive um problema, na verdade,
a gravação, né, desse conteúdo online. Mas se vocês tiverem alguma dúvida na prática, vocês podem me procurar, como aconteceu com o Felipe hoje, né? Ele teve uma dúvida antes do conteúdo online, ele me procurou, conversou comigo, não tem nenhum problema. Pode me procurar a qualquer momento. Pode ser no grupo, no privado ou até mesmo no chatzinho aqui do nosso conteúdo, tranquilo? Bom, pessoal, os temas de hoje, né? Falaremos um pouco sobre máscara de subrede, gateways e o DNS, certo? A gente vai dar uma palhinha, né, um pouco sobre cada definição e vamos entrar na prática, assim, como cada um funciona e por que a gente precisa saber disso, tranquilo? Tá, pessoal, uma pergunta muito importante é obrigatório todo computador possuir um DNS? Da última vez que eu fiz uma pergunta parecida para vocês, foi mudando o protocolo. Ao invés de usar o DNS, eu usei o DHCP, certo? Então, assim, é obrigatório todo computador possuir um DNS? Reflitam aí, pense que eu vou dar lá na frente a definição do DNS e vocês vão entender como funciona o DNS, né? E para que o computador tem que possuir esse DNS, tranquilo? Porque assim, a gente fala muito, né, na questão do Google, o DNS mais famoso do mundo, né, 8888888, e a gente não sabe por que esse... Oi, pode falar. O DNS é o que direciona a internet para uma rede mais, um tráfego melhor, é? Não, na verdade o DNS vai traduzir o IP em nome, certo? Como assim? Sim. É mais fácil você digitar um monte de número ali naquela parte da URL, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó? Acho que não dá para ver não, a marcação aqui. Enfim, não tem lá onde vocês digitam o site, né? Onde digita o site é mais fácil você decorar números ou nome. Nós sempre decoramos melhor nomes, certo? Então é mais fácil seguir uma lógica de nome do que uma lógica de números. Até porque eu vou ensinar vocês como funciona a árvore de DNS, tranquilo? É algo bem simples, bem prático e por isso que torna mais fácil de decorar os nomes do que números. Funciona você colocar o número lá? Funciona, mas fica bem mais complicado de aprender, porque cada setor, máquina vai ter um número diferente, então assim, muda muita coisa, fica bem mais chato de decorar. Tá, pessoal? O que são máscaras de subrede, certo? Ao contrário do endereço IP, né, que você pode colocar valores de entre 0 e 254, né? A submáscara, a máscara de subrede só vão admitir dois valores, certo? Ou vai ser 255, ou 0, ou vai ser 255, né? Onde o valor 255 indica a parte do IP referente à rede e o 0 indica a parte do IP referente ao host. Professor, eu não entendi bulhufas nenhuma que o senhor disse. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vocês conseguem ver uma seleção aqui que eu faço? Ixi, não seleciona não. Vocês estão vendo aí vocês estão vendo meu apontamento do mouse? Vocês conseguem ver meu mouse apontando em cima do 255? Sim. Tá. Onde tem 255, 255, certo? Essa daí a gente vai chamar da parte de rede, certo? Então assim, Rafael, mas o que é a parte de rede? Lá na frente eu vou explicar para vocês. Vocês só bastam saber disso. Essa parte que tem 255, 255, ou só um 255 aqui, tá vendo? Vai ser só a parte de rede. Gravem isso. Onde tiver 0 e 0 ou uma sequência de 0, isso vai ser chamado da parte de host. Como assim? Essa parte de host vai dizer quantas máquinas vão caber na sua rede. Não sei se vocês lembram, quando eu falei na arquitetura Classical, que quando tinha o endereço classe A, ia caber tantos hosts. Quando eu tivesse um endereço classe B, ia ter aquele número fixo de tantos hosts, né? No classe C, 256 hosts. E assim sucessivamente, seguindo a tabela, né? Mas vocês não acham que se seguirmos essa arquitetura Classical, né? De classe cheia, né? Classe completa. Vocês não acham que haveria um desperdício de IP, não? Porque, veja bem, vamos supor na nossa casa. Na nossa casa, a gente vai colocar o IP mais famoso do mundo, 92.168.0.1, certo? Mas, por um acaso, vocês acham que vai ter 254 equipamentos na nossa casa plugado que vai suprir toda essa necessidade?
Vocês acham ou não acham? O que vocês acham aí? Acham que na nossa casa vai ter mais de 250 equipamentos, contando com celular, televisão, Não. vamos botar geladeira, até IP na geladeira. Não vai ter. Não. Exatamente, não vai ter. Então, assim, é um desperdício de IP muito grande. Então, a arquitetura de máscara, né? A máscara de subrede foi criada a fim de otimizar esses endereços IPs. Ou seja, se eu tenho 10 máquinas, vamos dimensionar nossa rede para uma margem de 20 máquinas, 16 máquinas, deixar aquela reserva de IP para caso se preciso for, não precisar ficar mexendo na máscara sempre, tranquilo? Como funciona isso? O esquema é mais ou menos o seguinte, certo? Aqui existirão, né, os IPs de classe A, classe B e classe C, certo? E os hosts aqui, como eu falei, ó, esse número cheio, quando tiver 1, certo? Uma sequência de 1, vai ser 255. E 0, vocês sabem, é 0. Porque o computador só vai entender binário, certo, pessoal? No final das contas, o computador só entende 0 e 1. Então, assim, no circuito, o que vai passar para ele são zeros e 1s. Tranquilo? Então, se convertermos o 255 em binário, que é o que o computador entende, vai ficar assim. Ou seja, a máscara de rede para a classe A vai ser 255, 0, 0, 0. Classe B, 255, 255, 0, 0. E classe C, que é a mais usada, né? 192, 168, 01, por exemplo, a rede, vai ser 255, 255, 255, 0. Número de host é o que vocês têm que se atentar aqui, certo? Esse número de host, todo mundo sabe, assim, não tem problema se vocês não mexerem bem com potência, certo? A gente pode usar uma calculadora aí, de manual mesmo, né? Ou no computador, no próprio computador, sem problema algum para fazer esses cálculos, certo? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar algo mais detalhado, né? Como fazer a contagem de máscara? Né? Primeiro, antes de saber a contagem de quantos hosts terão na rede, a gente tem que saber os tipos de máscara, certo? As máscaras existem dois tipos, certo? A ponto decimal, ou seja, que vai ser um número decimal seguido de um ponto, e a contagem de bit. A contagem de bit é justamente essa máscara aqui, ou seja, quantos uns tem na máscara. Se aqui tem 8 uns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então vai ser uma máscara barra 8. Essa máscara barra 8 em ponto decimal equivale a 255.0.0.0. Ah, Rafael, essa máscara de classe C equivale ao quê? Vamos pegar o IP de classe C aí, certo? Ponto decimal equivale a 255.255.255.0. Contagem de bits, né? Quantos uns tem nessa máscara? Vai ser 24 uns. Se vocês voltarem aqui, vocês vão ver que aqui, na classe C, certo? Contarem nessa reta aqui, terão 24 uns, que é equivalente à primeira faixa de 8, 255, a segunda faixa de 8 uns, 255 e a terceira faixa de uns, 255, certo? Ah, Rafael, por que é importante saber disso? Porque a quantidade de zeros vai me dizer quantos hosts eu terei na rede. Ah, Rafael, como assim? Calma que eu vou ensinar a vocês. Tá. Como realizar um cálculo, né, da máscara de subrede? É bem simples, né? Eu quero uma rede com 20 hosts. Qual máscara ideal para eu usar, certo? O que vocês precisam entender é o seguinte. Eu fiz um rascunho aqui, né, só para vocês terem noção. 255 equivale ao quê? Esse conjunto de 8 uns. 0 equivale a esse conjunto de 0, certo? Quantos zeros vocês estão vendo aqui, né? Só conta, vocês estão vendo onde eu estou fazendo? Quantos 255 tem e quantos 0 tem? Cri, 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 cri. Ninguém chuta quantos zeros tem aqui. Quantos 255 vocês estão vendo nessa linha aqui? No caso, o senhor quer saber em bits ou quer saber o que está realmente no... Pode ser o decimal.
Quantos 255 vocês estão vendo aqui? 3? Exatamente, 3. E quantos zeros vocês estão vendo aqui? Só um. Exatamente, só um. Agora, se eu pegar esse zero aqui e transformar em contagem de bits, a gente vai pegar e converter ele em binário. Convertendo 255 em binário, vai ficar essa sequência de 1. Depois mais uma sequência de 1. Depois mais uma sequência de 1. Com uma sequência de 8 zeros, certo? Ah, Rafael, mas essa rede aqui tá tendo comportamento a quantos hosts? Como a gente vai fazer esse cálculo? O cálculo é feito da seguinte forma. A gente vai contar a quantidade de zeros, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 2 elevado a 8, a gente vai pegar esse 8, né, e botar um 2 embaixo. Então vai ficar 2 elevado a 8. Se fosse 4, 2 elevado a 4. Se fosse 3, 2 elevado a 3, certo? Então assim, vamos lá, vamos seguir a sequência, certo? 2 elevado a 1, certo? Vai ser 2. Ou seja, se tiver um zero só, vai caber 2 hosts, 2 endereços. Se tiver 2 zeros, vai caber 4. E assim sucessivamente, certo? Ah, Rafael, mas eu quero uma rede com 20 hosts. Deixa eu tentar compartilhar outra tela aqui para vocês, certo? Deixa eu me ver aqui se eu consigo. Bom, não vou conseguir, mas o que vocês podem fazer é o seguinte, anotem, né, no caderno. Professor, Oi. no caso, um classe A é 2 elevado a 8 vezes 3? Um classe A como 2 elevado a 8? Não, você contou os uns. Sim, entendi. Entendeu? O que você tem que contar? Os zeros. O classe A em ponto decimal fica como? Tipo, 255 o quê? 0, 0, 0. Certo, ótimo, perfeito. Boa observação. Esqueça agora o 255 e conte quantos zeros tem, convertendo ele em binário. O primeiro zero tem quanto? Uma sequência de 8 zeros, né? Então vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 8 vezes. Aí o segundo zero, 0, 0, 0, 0, 24 no caso. 8. Exatamente. Exatamente, 24 zeros. Ou seja, essa rede vai caber quantos hosts? 2 elevado a 24. Sim, entendi. Entendeu? Aí vai dar um número gigantesco, entendeu? Vai dar um número muito grande. Ou seja, se vocês quiserem uma rede com 10 hosts, por exemplo, 2 elevado a 3 é quanto? Se tiver 3 zeros, vai ser 8. Mais 8 é menor que 10. Então eu tenho que ir para o próximo ponto. Aumentar mais um zero. Vai ficar 4. 4 zeros aqui. Então aí vai acontecer o quê? Vai ficar 2 elevado a 4, né? Por ser 4 zeros. E vai ficar o quê? 16 hosts. Ah, Rafa, mas passou. Não tem problema, pode passar. Sem nenhum problema. E a máscara vai ficar como? Aqui é 255, 255, 255, né? Aí, por exemplo, aqui a gente agora vai mexer, certo? Onde tem esses zeros. Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Beleza. Barra 28? Exatamente, barra 28. Exatamente, barra 28. Perfeito. Quem fez a observação? Eu não estou ouvindo. O técnico de rede, Alisson. O técnico de rede. Ah, o técnico de rede, Alisson. Beleza. Barra 28. É porque eu não estou conseguindo escrever, cara. Faz um tempo que eu não estou conseguindo escrever aqui. Eu deixei o rascunho, mas não estou conseguindo completar aqui. Infelizmente. Deixa eu ver se eu consigo... vocês estão vendo ainda aí o... Sim. Sim. Não consigo fazer... Vocês conseguem ver o ponteiro aí? Conseguem, né? Sim. Eu consegui tentar botar um ponteiro aqui, certo? Vou ver se ele escreve. Escreve não, mas vocês estão vendo só o ponteirozinho, né? Essa anotação não serve, não? Rapaz, eu vou tentar. Vamos ler a anotação, né? Ele abre o taguia.
Dica também não dá. Bom, eu vou falando aqui para vocês, tá vendo? Vamos tentar fazer a observação que o Alisson, né, falou. Bom, eu vou contar sempre de trás para frente quando eu quero contar a quantidade de hosts que eu quero, certo? Se forem 10 hosts, aqui vai ficar 2 elevado a 1 zero, né? Vamos esquecendo aqui, tá, pessoal? Vamos supor que aí não tem os zeros. Vamos contar de trás para frente. Não dá. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. Ou seja, dessa região aqui, vocês estão vendo esse pontinho? É porque clicando vai. Vocês estão vendo esse pontinho aqui vermelho? Estão vendo o pontinho vermelho, pessoal? Sim. Do pontinho vermelho para trás vai ser tudo 1. Ou seja, esse todo 1 aí, certo? Isso vai dar uma máscara 255, 255, 255, 224, certo? Ah, Rafael, mas como você sabe disso? Infelizmente eu não tive como mostrar a calculadora IP aí, certo? Mas eu vou mostrar aqui como fica o cenário. Tá muito ruim essa imagem, eu tô notando agora que ela tá ruim, certo? Mas na prática de DHCP, aqui para mim no meu computador tá parecendo boa, mas para vocês tá parecendo ruim aqui, que eu tô vendo. Primeiro endereço de IP aqui, certo? É o IP da máquina, lembram? Aqui é a submáscara, certo? Nessa submáscara, eu estou dizendo que o IP de classe A vai receber uma máscara 255, 255, 255, 0. Rafael, pode isso na arquitetura que a gente está fazendo de submáscara? Pode, sem nenhum problema. Por quê? Aí só vai dizer que essa máscara, esses IPs, vai ter uma quantidade máxima de host de 254 hosts. Tranquilo? É a única coisa que muda. A otimização da máscara vai só dizer quantas máquinas vão caber na sua rede. Só a forma de otimizar a sua rede e não sobrar IP aí à torta e à direita. Tranquilo? Pessoal, se tiver alguma dúvida por causa do ponteiro que não ficou escrevendo aí, a gente não tem problema. Na prática de DNS eu vou dar uma pincelada nisso com vocês, certo? E a gente vai sanar mais dúvidas, tranquilo? O que é o gateway, certo? O gateway nada mais é que uma porta de ligação entre uma máquina, né, com uma máquina intermediária que geralmente ela é destinada para interligar as redes, né? A função dela é separar os domínios de colisão, né? E ao mesmo tempo traduzir os protocolos. Ou seja, toda máquina ela tem que ter um gateway, porque é um caminho que ele vai ter que seguir. Como é definido esse caminho? Aqui está muito ruim, eu acho que é por causa da conexão, não sei. Mas vocês estão vendo aí uma sequência de... Estão seguindo um pontinho vermelho, que eu vou traduzindo para vocês aí, certo? O pontinho vermelho aqui, no primeiro ponto, tá IP address, certo? Então, é o IP da máquina. Seguindo o pontinho vermelho, o próximo ponto é subnet mask. Aí eu vou colocar a máscara 255, 255, 255.0, porque eu quero uma rede com 254 hosts. O próximo ponto é esse default gateway, certo? Esse default gateway é justamente o gateway da minha rede. É justamente essa definição que eu vou aplicar aqui, certo? Por quê? Porque o meu computador tem que saber qual é o próximo salto que ele vai dar para a internet, certo? Ou seja, tem um roteador da BrisaNet, da Oi, da Vivo, não importa qual roteador. Mas o primeiro passo que ele vai dar para sair para a internet tem que ser aquele roteador que você comprou. Da sua operadora, seja qualquer ela qual for. Ele vai ter que ter esse IP, porque vai ser o primeiro caminho até chegar ao Google, até chegar ao YouTube, até chegar ao Instagram, WhatsApp, certo? Então, é isso que quer dizer o gateway, tranquilo? Tá, como funciona? Eu botei esse cenário aqui, né? O computador da casa de vocês, se tiver um switch, alguma coisa, não tem problema. Ele vai estar ligado a um roteador. Esse cara aqui, que eu estou marcando aqui em cima agora, ele é um switch, certo? Só para estender as portas. Ele não serve nada mais que isso. E esse daqui é um roteador. Esse roteador vai dizer qual o próximo salto até a internet. Ou seja, esse aqui é o cara que vai ser instalado na sua casa pela operadora de telecomunicações, certo?
Ou seja, esse cara aqui vai ser o modem da Oi, o modem da Vivo, o modem de qualquer outra operadora. Tranquilo? Deixa eu ver aqui o chat. Sim, tá travando ali do Renan, né? Pessoal, qualquer coisa vocês podem falar no chat, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo. Então, assim, esse IP aqui, esse carinha aqui, ele vai dizer, olha, ele é o gateway da rede. Então, tudo que vier do computador que está na minha rede, desses dois computadores, vai passar por mim e eu vou dizer se ele vai para a internet ou não. Se não tiver esse cara, não tem como comunicar com a internet. Esse, mais uma vez, isso aqui é equivalente ao modem da sua internet, seja Vivo, seja Oi, seja BrisaNet, seja Cabo Telecom, seja qual for, seja a internet, a rádio, não importa, certo? O que importa é que ele faz com que seu computador chegue até a internet, tranquilo? Bom, pessoal, o que é DNS, né? É um sistema, né, de nome, né, de domínio, nada mais é, traduzindo ao pé da letra, né? Mais conhecido pelo Domain Name System, DNS. É um sistema hierárquico, né, e distribuído de gestão de nomes para computadores, serviço ou qualquer máquina conectada à internet ou rede privada. Professor, não entendi nada. Se eu for falando um bocado de palavra aí. Pessoal, o DNS nada mais é que um protocolo de rede que ele utiliza um nome para resolver, para vocês digitarem lá na URL de vocês e aparecer um site ou alguma coisa. Por isso que quando vocês digitam facebook.com, aparece a aplicação do Facebook, porque justamente vocês estão usando o DNS do Facebook para acessar a aplicação. Professor, se não tivesse o DNS, era possível acessar? Sim. Aí vocês teriam que botar um número enorme ali, certo? Para saber. E qual era o chato disso? Ter que decorar o nome de cada aplicação. É mais fácil decorar o nome Google, Facebook, Instagram do que números, certo? Eu mal decoro o CEP da minha casa, avalie número de cada dia. Se eu soubesse o nome das ruas, é mais fácil do que decorar o CEP de tudinha. É bem mais fácil que decorar o CEP de todas as ruas ou o nome de todas as ruas. Eu decoro bem mais os nomes das ruas, né? DNS é tipo um ficheiro que tem um marcador com o nome de cada arquivo, no caso do programa que vai abrir, né? Tem a marcação que seria o nome. Exatamente. Que traz todo aquele sistema. Exatamente. Ou seja, como funciona, né? Existem dois tipos de configuração, né? A manual e a automática, certo? A manual pode ser usada assim como a gente colocou o IP, né, lá, e também tem como distribuir o DNS de forma automática via DHCP também, o protocolo que vai distribuir lá na rede. Vai ter um cara só gerenciando o DNS, o DHCP, tranquilo? A árvore DNS como funciona? Eu vou ter aqui o www, né, servidor. Aí ele vai mandar para o google.com, para o Google, né, depois para o domínio.com, depois para o root, que está lá em cima, que sempre acaba com ponto, né, www.google.com. Esse root aqui é o DNS raiz. Ele consegue ver todo e qualquer DNS do mundo. Ou seja, sempre vai acabar nesse DNS. Só existe 8 DNS raízes no mundo, certo? Ou seja, não mais que isso. Existe replicação entre eles. Então, eles veem todos os DNS. Abaixo desse raiz vai ter os domínios .com, .net, .org, .edu e assim sucessivamente. Abaixo desses outros vai ter, se for uma organização comercial, vai usar o .com. Se for uma faculdade, por exemplo, o IFRN, é o que? ifrn.edu.br. Ou seja, ele vai pegar o raiz, vai vir para o ponto .edu aqui, certo? Vai ficar localizado aqui no ramo inferior. Aí vai, ele é de qual país? Aí ele vai para o país, certo? Sai do root e vai para o país, vai para o edu e depois vai para a instituição, que no caso aqui a gente usou o Google, tranquilo? Como funciona aqui a descrição, né, dos domínios? O .com, empresas ou organizações comerciais, como eu falei. O edu, instituições de ensino. Gov, instituições governamentais, ou seja, quando a gente fala da Receita Federal, que é um site muito famoso, né, que é o receita.fazenda.gov, né, que é um site do governo, .br, né, .int, né,
ponto .mil, né, das organizações militares, ou marinha.mil, né, .br, é um site muito famoso, é uma aplicação muito famosa, né, que é da Marinha Brasileira. .net, né, organizações de rede, e .org, organizações não governamentais. Tranquilo? Então, assim, quando vocês virem agora essas siglas, vocês saberão o que cada uma quer dizer no domínio DNS. Tranquilo? Pessoal, é obrigatório todo computador possuir DNS? Pessoal, hoje eu diria que sim. Por quê? Porque sem o DNS você não consegue mais fazer nada. Você não consegue acessar Instagram, não consegue acessar Facebook, não consegue acessar nenhuma aplicação. Ah, professor, mas o senhor não disse que tinha como colocar pelo IP? Sim, tem. Mas você vai saber o IP de todo mundo? Vai ficar investigando o IP de cada pessoa, pingando o DNS para saber o IP. De qualquer forma, você vai ter que usar o DNS para saber o IP antes, tranquilo? Então, é obrigatório sim que todo computador possua um DNS, seja ele configurado de forma manual ou de forma automática, tranquilo? Bom, pessoal, é importante que vocês fixem agora, né, anotem também que é a hora da revisão, tranquilo? Bom, o que nós vimos hoje? Vimos sobre máscara de subrede, certo? Que é uma ferramenta utilizada para otimizar a quantidade de hosts de uma rede, ou seja, para não usar aquela arquitetura de máscara cheia, né, fechada, fica muito complicado não evitar o desperdício de IP, né? Então, a fim de evitar o desperdício de IP, nós utilizamos uma máscara de subrede, ou seja, otimizar ao máximo. Se eu tenho uma rede com 20 máquinas, eu quero usar essa máscara para 20 máquinas e nada mais. Então, é uma forma de otimizar a nossa rede, tranquilo? Falamos sobre os getters, né? Que ele que vai fazer o meio campo da sua rede caseira, da sua rede privada para a internet. E sem ele é impossível você acessar a internet. E falamos sobre o DNS, né? Que é um cara que vai fazer a tradução do IP da sua máquina para um nome. Então, assim, ele vai pegar o IP, na verdade, de uma aplicação e vai traduzir para o nome. Por exemplo, Facebook tem o IP por trás, né? Mas por trás desse IP, a gente vai ter um nome, facebook.com, tem esse nome, mas por trás vai ter o IP, mas fica mais fácil decorar um nome ou IP, fica mais fácil decorar o nome da rua ou o CEP da rua, claro que o nome da rua, né? Então, assim, a fim de minimizar o trabalho, foi o trabalho de decorar, para ficar mais fácil a navegação dos usuários, né? Foi criado o DNS, tranquilo? Então, espero que vocês tenham fixado esses conceitos, porque serão usados no exercício de fixação, pessoal. Falando sobre o exercício de fixação, certo? Eu vou estar encaminhando o conteúdo online para o CRA vai encaminhar para vocês no grupo, vai enviar o exercício de fixação, certo? Então é importante que vocês fiquem atentos ao exercício de fixação, porque conta com presença online, pessoal, então é muito importante, porque pós-pandemia, quando voltamos com nossos conteúdos presenciais, é importante que vocês fiquem atentos que nós faremos muita prática, certo? Então vocês terem o conceito agora, vai ajudar lá na frente para vocês entenderem a prática, tranquilo? Qualquer dúvida que ficar aqui, vai ser também feita uma revisão nas aulas práticas também, para fixar ao máximo o conceito. É importante entender o conceito antes da prática, para não sair fazendo coisas atabalhoadas e sem sentido. CRA, com a palavra, quer falar alguma coisa aí? Pessoal, rapidão, só uma dúvida. Fala aí, pode falar, Felipe. Como se eu só repetir a explicaçãozinha, a revisão da máscara de subrede? Sim, tem sim. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Mas alguém tem alguma dúvida? Só para eu falar com o Felipe. Mas qual é a sua dúvida em específico? É o conceito? É entender como calcula? Só o conceito mesmo, para ficar mais formulado. Certo. O conceito de máscara subrede, usamos máscaras de subrede, Felipe, para otimizar a nossa rede, certo? Para não ter um desperdício de IP na rede. Ou seja, se usarmos uma arquitetura de máscara fechada, né, que a gente chama de clássico, né, a máscara a partir da classe de rede, por exemplo, um IP de classe C, que a gente seguiu aquela tabelinha do conteúdo online passado, 192.168.0.1, por exemplo, vai ter uma máscara 255, 255, 255. Mas como eu te expliquei, na nossa casa não vai ter 250 máquinas, não vai ter 250 celulares, não vai ter. Por mais que a gente bote IP até nas estantes, não vai ter 250 IPs alocados ali. Ou seja, a gente tem como otimizar a nossa rede. A minha casa só vai ter 10 computadores, 10 celulares, ou juntando TV, celular e computador terão
10 máquinas, né, 10 hosts no total. Então, a gente coloca uma máscara até o limite que a gente pode utilizar, que no caso ficaria 255.255.255, 200 e alguma coisa aí, tranquilo? Aí o que ia limitar esse 200 no final seria justamente a contagem dos zeros, tranquilo? Tranquilo, entendi. Qualquer coisa Obrigado. na contagem do zero, eu ainda vou dar uma revisada na prática com você, tranquilo? Porque é algo mais chatinho de entender. Mais alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Dúvida não, tranquilo. Chat, tem uma mensagem aqui, mas eu não sei se é de dúvida, não apareceu nada não. CRA ainda está aí? CRA quer falar alguma coisa? Tô tranquilo. Tô Matheus aqui, tá tudo Sullivan falou que tranquilo. certo. Só mesmo, Nenhuma só mesmo observação a não. mais? Falei tudo, esqueci de alguma coisa? Não, não esqueceu. Certo, ótimo, perfeito. Então, Só lembrando vocês para enviarem as atividades, certo? Não deixem de enviar, porque isso vale presença para vocês, certo? entenderam, pessoal? A importância de enviar. Certo. Beleza, mandou certão aí. Pronto, mandou certão, tá valendo. Mandou certão aí. Certo, Josi. Pronto, falou certo aí. Gente, Só tá tudo tranquilo, beleza? E não se preocupe, pessoal. Tiver um prazo. Tive um problema na família, tive algum Professor, problema no trabalho. Comunica a Josi professor, que a gente conversa. Opa, pode falar. dúvida do Matheus no chat. Dúvida de Matheus no e chat. Ah, Felipe já é quanto menos zeros, menos hosts. Isso, quanto menos zeros, menos hosts. Muito bem, exatamente isso. E assim, a quantidade de zeros que aumenta, você vai elevando a segunda, a potência de 2, né? Por exemplo, se eu tiver um zero, vai ser 2 elevado a 1. Se eu tiver dois zeros, vai ser 2 elevado a 2. E assim sucessivamente. Tranquilo? Acho que ficou claro agora, Matheus. Salve. Bom, claríssimo. Beleza. Show, Matheus. Massa. Bom, pessoal, no próximo conteúdo online, certo, falaremos um pouco sobre a prática do DNS, certo? A gente fez uma prática de DHCP, pegamos um roteador e fizemos a prática. Agora faremos uma prática sobre o DNS, como configurar um servidor DNS e qual o melhor DNS utilizar, tranquilo? Vou tentar fazer alguma coisa no sentido de como configurar um servidor DNS e como configurar um cliente DNS, tranquilo? Assim como eu fiz um server DHCP, vou fazer um server DNS e um cliente DHCP e um cliente DNS, tranquilo? Certo. Certo, beleza. Dúvidas? Espero que não. Qualquer coisa, se tiver, clica no chat, fala no microfone, fala lá no grupo, mas não deixe essa dúvida passar, tranquilo? Pessoal, alguma dúvida, certo? Se não, conteúdo online fica por aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? Não. Tudo tranquilo? Tudo certo aí, certo? Tudo certo por aqui. Beleza, massa, show. Josi, pode falar. nenhuma dúvida. Ótimo. Nem o CRA ficou com dúvida hoje. Então, muito bom. Show. Ninguém dúvida, né, pessoal? Se tiver, não tem problema, pessoal. Procura lá no grupo do WhatsApp ou até mesmo no privado que vocês acharem melhor e ficar mais confortável para vocês. Tranquilo? Então, até o próximo conteúdo online e é isso aí. Valeu!